O anime começa com o Tsubasa, nosso típico protagonista que a gente olha e pensa que não tem nada de especial além do poder do protagonismo, conversando ali com o seu pai enquanto está no Uber ali de boas. Seu pai pede desculpas por não poder buscá-lo e o instrui a ir para casa por enquanto. Tsubasa então pede ao motorista para parar em um local específico. Ao descer, ele fica encantado com a paisagem nevada ao seu redor. Ele nota o quão grande e vazio de carros e pessoas é esse lugar quando comparado com o inferninho que é a habilidade de Tóquio. Tsubasa também observa o ar fresco, mas ao respirar fundo ele sente um frio intenso, percebendo que fresco é pegar leve. O invernão ali de Hokkaido estava de lascar. Diante do frio congelante, Tsubasa tenta utilizar seu telefone para se localizar, mas o frio e suas luvas tornam a tela tátil inútil. E caras, até o telefone tá congelando e ele questionou se mudar para Hokkaido nesse período do ano foi mesmo uma boa. Eis que, pensando em todas as variáveis, ele vê uma loirona na sua frente vestindo uma saia nesse frio de lascar. E caras, eu só penso que tem gente que se sujeita a tudo pelo tal do estilo. Enfim, o nosso prota também deve ter pensado o mesmo, mas aposto que nesse pequeno momento ele até esqueceu que tava frio. Afinal, a guria era bonita pra caramba. Aproximando-se da guria, Tsubasa pergunta a ela onde fica tal local e mostra a ela o mapa em seu telefone. Apesar do frio, ela com o nariz vermelho oferece ajuda. Conforme Tsubasa se aproxima, ele é cativado pela fofura dela. Quando ela manda um "fica logo ali", eu já imaginei que isso seria quilômetros de distância, mas me deixei conduzir em prol do entretenimento. A cena continua e a garota na sequência diz que a caminhada vai levar a bagatela de 3 horas e eu fiquei igual o meme do Leonardo DiCaprio apontando o dedo pra tela dizendo "eu sabia", mas pensando no trajeto todo e o frio de lascar, eu já lembrei do Cid de Era do Gelo gritando "a gente vai morrer". Mas enfim, novamente decidi deletar minha viagem mental e focar na história pra ver quais os frutos iriam surgir de tudo isso. E a garota sugere que o prota espere por um ônibus que chegará em aproximadamente 5 minutos. Sentindo-se grato pela ajuda da garota que desenvolveu imunidade ao frio, ela pergunta a ele de onde ele veio e Tsubasa revela que se mudou recentemente de Tóquio por questões familiares. Essa revelação surpreende a garota. Ela não entende como alguém foi de 100 a 0 saindo de uma cidade tão grande pra cair nessa valeta. No entanto, Tsubasa explica que nem tudo que reluz é ouro, achando um novo local relaxante. O que ele não explica é que em Tóquio ele era considerado, sei lá, cringe, ou seja, ali nessa aldeia ele poderia se sentir em casa entre os seus. Enquanto a loira continua perguntando, ela descobre que Tsubasa tem 16 anos, a mesma idade que ela. Animada pela coincidência, ela revela que frequenta a escola secundária de Hokurio, e toda cheia de entusiasmo, ela se agarra ao braço de Tsubasa, ligando todos os alertas possíveis de aproximação de corpos estranhos na cabeça do pouco experiente ali. Quando o prota percebe que está relando na comissão de frente da garota, a coisa desanda mais um pouco e bem, ele fica só na parte mental, pois o corpo já tinha ido de base. Ele tá ali todo besta, perdido em seus pensamentos, e a guria chama ele algumas vezes e como ele não responde, ela enfia neve na roupa do rapaz. Terra chamando, a guria explode em gargalhada e bem, o bullying começou cedo. E passado o susto, Tsubasa percebe que era apenas neve, mas quando olha pra ela, ele é cativado por seu rosto bonito e feliz. Incapaz de se conter, ele exclama em voz alta que ela é muito bonita. E isso desarma a garota por completo, que acaba ficando corada e dá um soquinho ali nele pedindo pra parar de falar bobagem. Apesar do constrangimento, não há desconforto entre eles. Assim que o momento desenrola, o ônibus chega. Ela se despede deixando Tsubasa maravilhado. Antes de embarcar no ônibus, Tsubasa reúne coragem para perguntar seu nome. Ela responde com um sorriso que se chama Fuyuki Minami. Ele está todo feliz e abobado por ter se mudado para Hokkaido, afinal, o homem, para manter sua linhagem viva, ele é capaz de qualquer coisa. No entanto, a alegria do pobre dura pouco, pois na sequência ele recebe uma mensagem de seu pai perguntando se ele já está em casa, e eis que a ficha cai. O ônibus se foi e ele ficou. Como que agora ele vai chegar em casa? É o tapado, não adianta. E a cena muda para o primeiro dia de aula de Tsubasa, onde ele se apresenta à turma, não encontrando Minami por ali. Ele supõe que ela deve estar em outra. Tsubasa racionaliza que a surpresa de Minami durante seu encontro foi por não ter conhecido alguém como ela antes e tal. Eis que, para sua surpresa, Minami entra na sala de aula e seus olhos se encontram. Ela o cumprimenta calorosamente e eles acabam na mesma turma. Com
Minami sentada ao lado de Tsubasa. Seu comportamento amigável o pega de surpresa. Mais tarde, Minami o chama casualmente pelo primeiro nome, quebrando a formalidade a qual Tsubasa estava acostumado. Isso aumenta seu choque, já que apenas família e amigos próximos usam seu primeiro nome. Durante a aula, Tsubasa percebe o quão fria é a sala de aula quando ele percebe que os outros estão todos ali usando blazers e tralalá. Minami, percebendo seu desconforto, empresta a ele um cobertorzinho ali, explicando que por ela ficar facilmente doente, ela acaba andando com 2, mas está de boas com apenas 1. Tocado por sua bondade, Tsubasa aprecia o calor e a fragrância do cobertor. Virgão, não adianta. Sua imaginação corre solta e ele fica frustrado com seus próprios hormônios. No final da aula, ele devolve o cobertor, agradecendo a Minami. Envergonhada, Minami menciona que seus cheiros se misturaram, aumentando a vergonha do nosso prota, que até então vivia uma vida pura. Ela sugere que pode haver uma maneira de agradecê-la pelo empréstimo da manta. E a cena corta para depois da aula, onde vemos Tsubasa acompanhando Minami até em casa como forma de retribuir o favor, e os dois continuam sua jornada inesperada juntos. O poder do protagonismo é algo. Minami diz a Tsubasa que ela volta para casa de trem, o que os leva a se dirigirem para a estação. De repente, ela pergunta curiosamente se ele tem uma namorada, e Tsubasa responde com um sorriso sonoro que não, achando engraçado o questionamento. Sua conversa muda para discutir locais de encontro em Tóquio, surpreendendo Minami com a variedade que a cidade oferece. Tsubasa pergunta o que eles fazem em Kitami, que é a cidade que ele está, e Minami diz que as pessoas não saem para encontros de inverno por causa do frio. Em vez disso, eles preferem ficar dentro de casa e na casa uns dos outros. Ao chegar à estação, Minami pausa e pergunta se Tsubasa gostaria de ir à casa dela amanhã, já que eles não têm aula nesse dia, e ela quer aprender mais sobre Tóquio. Tsubasa concorda com certa dificuldade, refletindo como eles acabaram nessa situação. Percebendo seu desconforto, Minami pergunta se ele não quer ir, mas Tsubasa assegura que quer. Antes de se despedirem, Minami pede o número do telefone de Tsubasa e, com suas despedidas trocadas, ela embarca no trem. O dia esperado chega e Tsubasa fica nervoso em frente à casa de Minami, esperando que os seus pais não descubram. Apesar das consequências potenciais, a tentação é muito grande e ele toca a campainha pedindo permissão para entrar. Minami, expressando sorte por seus pais não estarem em casa, deixa Tsubasa um pouco confuso e perdido em seus pensamentos. Lá dentro, Minami o guia até a sala de estar e quando Tsubasa entra, sente o calor emanando no chão. Ela explica que é o aquecimento do piso e um radiador enorme ali destacando o contraste com seu pequeno e frio quarto. Tsubasa começa a entender porque ela mencionou a sorte de estarem sozinhos aquele dia. Uma vez ali na sala, Minami serve a ele uma bebida e serve uma para ela também. No entanto, um pequeno grito escapa dela quando ela percebe que as bebidas foram servidas muito rápido, resultando em uma bagunça completa. Ela se vira para mostrar a Tsubasa que agora tá toda manchada. A visão quase mata o prota de choque e ele sente como se estivesse sufocando. Minami sai da sala para trocar de roupa e Tsubasa consegue se acalmar um pouco enquanto respira fundo. Quando ela retorna, ele fica ainda mais surpreso ao vê-la vestindo roupas que eu não tenho outras palavras a dizer que não sejam provocantes. Eu só pensei, carai! O Tsubasa provavelmente pensou carai 2 vezes, sentindo-se petrificado por fora e eufórico por dentro. E buscando recuperar um controle que ele definitivamente não tem nesse momento, ele então tira um filme de sua bolsa e ela demonstra ansiedade para assisti-lo. Quando ela vai colocar o filme, ele tem uma visão que jamais será esquecida. E bem, o soldado saiu vivo desse evento. Enquanto assistem o filme, uma cena de atos carnais desenrola na tela, deixando Tsubasa pra lá de desconfortável. Ele hesita e pensa em avançar, pois pode parecer estranho pra Minami. De repente, gente, sons estranhos emanam de Minami, dando a Tsubasa ideias ainda mais estranhas. E para aumentar o constrangimento, ela começa a tocá-lo com o pé, aumentando ainda mais o seu sistema de alerta. Quando finalmente ele se vira para verificar o que estava rolando, ele percebe que ela caiu no sono. Refletindo sobre toda a situação, Tsubasa pergunta como ela baixou a guarda tão fácil ali com um cara estranho na sala. Eis que ele tem aquele choque de realidade e percebe que Minami talvez nem o veja como homem. E o prota tem aquele doloroso choque de realidade que, enfim,
quase mata o soldado. Depois que Minami acorda, ela pergunta sobre o filme. Tsubasa, querendo poupar seu sono, responde que já acabou e que ela estava dormindo tão bem que ele não quis acordá-la. Ele informa que vai deixar o Blu-ray e ela pode assistir quando quiser. Enquanto se prepara para sair, Minami percebe algo em cima dela e viu que era a blusa do prota. Tsubasa explica que apesar do calor ali dentro, ele pensou que ela poderia pegar um resfriado se não utilizasse isso. Ela devolve o casaco para ele, expressando que está escurecendo e diz que é hora de partir. Grata por sua visita, Minami agradece a ele e quando ele está prestes a sair, ela o persegue para detê-lo, pedindo desculpas por ter adormecido. Apesar do pedido de desculpas, Tsubasa gentilmente a cobre com seu cachecol, agindo como um verdadeiro cavalheiro. Minami sente uma mistura de constrangimento e gratidão, expressando que o cachecol é muito quente. De repente ele espirra e Minami, segurando sua mão, sugere que eles vão ao Seiko Mart para comprar comida. Correndo felizes de mãos dadas, eles chegam à loja e desfrutam de uma refeição juntos. O lojista informa que o onigiri que eles vendem é preparado no local, oferecendo um deles para Tsubasa experimentar. Quando ela percebe ali um grãozinho de arroz no rosto de Tsubasa, instintivamente ela retira com o dedo e come, quase matando o prota de vergonha. O primeiro episódio se encerra com a gente tendo a plena ciência de que vai ser uma comédia das boas para acompanhar. O episódio começa com mais um dia de frio na escola. Minami pega Tsubasa de surpresa ao notá-lo olhando para um pôster na parede promovendo o próximo festival de inverno. Tsubasa, surpreso, menciona que o evento está marcado para o próximo fim de semana e planeja ir. Inabalável, Minami insiste em acompanhá-lo, deixando Tsubasa com pouca escolha além de concordar. Conforme o dia avança, Minami compartilha animadamente seus planos com sua família durante o jantar, expressando sua expectativa para o festival de inverno, uma tradição desde os seus dias de escola primária. No entanto, um toque de preocupação atravessa seu rosto quando ela encontra uma foto do evento. Mais tarde, Minami manda uma mensagem para Tsubasa sobre se encontrar na estação às 11 horas do dia seguinte. Tsubasa, refletindo sobre a perspectiva de ir ao festival com uma garota, percebe a natureza potencialmente romântica do passeio, mas modera sua empolgação, reconhecendo a necessidade de se manter composto. Boa, meu garoto, é bom não se decepcionar. No dia do festival, Tsubasa aguarda ansiosamente Minami no local combinado. Quando ela finalmente chega, ele é surpreendido pela escolha das roupas da moça, achando incrivelmente bonita. Em seus pensamentos, ele nota como ela sempre parece casual, sem esforço, só aumentando seu charme. Apesar da surpresa inicial, Tsubasa relaxa e pergunta a Minami se ela frequentou festivais de inverno durante os anos da escola primária. Ela responde que já faz muito tempo desde aqueles dias. Enquanto apreciam as maravilhas do inverno do festival, Tsubasa expressa sua empolgação com as estátuas de neve e esculturas de gelo únicas em Hokkaido, destacando as coisas que diferenciam a região. Enquanto exploram, ele planeja meticulosamente sua aventura ali nos quiosques de comida, mas Minami em voz baixa diz para ele não criar tantas expectativas. Inabalável, ele fica cada vez mais entusiasmado, sua excitação está transbordando. Ao chegar ao festival, Tsubasa fica cativado pelo ambiente, instigando Minami a explorar ainda mais. Ela concorda com ainda mais entusiasmo e enquanto eles caminham, Tsubasa fica impressionado mais uma vez com as esculturas colossais que ele vai vendo. Tentando capturar o momento, ele sugere tirar uma foto e Minami se inclina em sua direção e segura sua mão. Tsubasa é momentaneamente atordoado por sua beleza e depois do clique, Minami percebe uma expressão divertida saindo da cara dele, sem perceber o efeito que ela tem sobre ele. Eles decidem pegar algo para comer e Tsubasa perde o tal do corn dog. Brincalhona, Minami abre a boca para experimentar o seu corn dog e ele o dá a ela. E enquanto ela saboreia o cachorro quente, Tsubasa percebe o potencial de um beijo indireto. Eita, clichê dos animes. Mas escolhe comê-lo de qualquer maneira, pelo menos não fez tanta cerimônia. Enquanto isso, Minami observa com um sorriso travesso no rosto ali, comentando sobre a previsibilidade de Tsubasa. Participando de várias atividades do local, eles compartilham risadas e aproveitam a companhia um do outro. Depois eles se aconchegam com bebidas quentes e Minami aproveita a oportunidade para perguntar a Tsubasa sobre suas opiniões sobre
sobre o festival. Ele expressa muita alegria com a neve e o gelo, enfatizando a diferença marcante de Tóquio, onde ele morava. Grato pelo dia, Tsubasa agradece a Minami por acompanhá-lo, reconhecendo a alegria e a diversão que compartilharam juntos. Enquanto Minami cora, ela admite francamente a Tsubasa que estava ansiosa pelo dia juntos. Da última vez que ela foi ao festival, ela ainda estava na escola primária e se divertiu muito, mas havia uma certa incerteza se essa experiência de hoje seria tão agradável quanto outrora. Ela estava preocupada em decepcioná-lo, mas está aliviada ao descobrir que suas preocupações eram infundadas. A companhia de Tsubasa fez amar ainda mais a cidade e ela recorda com carinho sobre a cidade, percebendo o quanto ela gosta dela. Vê-lo se divertindo lhe traz uma imensa felicidade e ela expressa gratidão por compartilhar o festival com ele. Sua agradável conversa dá uma guinada inesperada quando, devido a um passo em falso, Minami escorrega e quase cai. Em um movimento rápido e instintivo, o prota segura em seus braços naquele tipo de cena pra lá de clichê. Por um momento, seus rostos e lábios estão a meros centímetros de distância, um encontro próximo que os pega desprevenidos. Depois de uma breve, mas carregada pausa, Tsubasa rapidamente se afasta, pedindo desculpa pela proximidade não intencional. Minami garante a ele que está tudo bem e aprecia sua resposta rápida. Ao sair do festival, Tsubasa sugere ir a outro lugar outro dia. Intrigada, Minami questiona sua empolgação, perguntando brincalhona por que ele está tão insistente em ir a sós com ela. Apesar de se sentir tímido, Tsubasa admite que gostaria de visitar o Festival de Neve de Sapporo juntos em outra ocasião. No dia seguinte, na escola, Minami abruptamente convida Tsubasa para almoçar juntos. Ela o surpreende com um macarrão instantâneo, explicando que a vida no ensino médio faz com que até refeições comuns tem um gosto melhor. Sabendo que Tóquio não pode ter esses macarrões, ela o comprou para ele, encantada com sua reação. Ela expressa o desejo de familiarizar Tsubasa com a culinária de Hokkaido. Ela assume a responsabilidade de preparar o macarrão instantâneo, mostrando um prato simples, mas delicioso. Seguindo as instruções da embalagem, ela utiliza água quente e espera pacientemente ali o macarrão ficar pronto, com aqueles eternos 3 minutinhos. Minami então explica que os macarrões vêm com um caldo de sopa chinês, encorajando Tsubasa a usar a água restante para fazer uma sopinha. Apesar da impressão inicial de Tsubasa de que Minami gosta de junk food, comida podrona, né? O aroma e a apresentação do prato despertam sua fome. Usando os hashis, Minami pega uma porção e leva à boca de Tsubasa. Ele acha surpreendentemente delicioso e Minami diz a ele que pagou a dívida do festival de inverno. Brincalhona, ela menciona que ele está corado, perguntando se Tsubasa ficou animado ao lembrar do ocorrido. Ele desconversa e menciona que na real é o yakisoba que estava muito quente. Mudando de assunto, Minami pergunta sobre o que Tsubasa trouxe para o almoço e quando ela viu o pratão do rapaz, ela comparou o rango dele a um banquete de ano novo. Tsubasa oferece a ela um pouco e ela fica muito satisfeita com o sabor, levando a perguntar sobre quem preparou. Tsubasa revela que é o cozido de sua avó e depois de terminar a refeição, ele agradece a Minami, expressando apreço pela experiência saborosa. Durante a conversa, Minami pergunta a Tsubasa sobre sua origem, questionando se ele é um menino rico e mimado. Antes que ele possa sequer esclarecer, ela já pergunta rapidamente se ela pode ir para a casa dele depois da escola. Enquanto eles vão para a direção de sua casa, Tsubasa reflete sobre o momento anterior, questionando o poder de persuasão da Minami. E ele vai pensando ali sobre o que ele poderia fazer naquele momento, considerando a presença de sua avó em casa. De repente, Minami chama Tsubasa para ver algo. É uma pilha de neve ali formando uma espécie de um iglu. Uma vez ali dentro, o espaço confinado torna-se desconfortável para Tsubasa olhar ao redor. Inesperadamente, Minami agarra seu pulso, convidando para dentro. Um espaço apertado cria uma situação inesperada e Minami, aparentemente alheio ao desconforto, pergunta a Tsubasa se essa é a primeira vez dele em tal ambiente. E o que a gente vê a partir daqui é o mais puro suco da conversa de duplo sentido. Tsubasa confirma hesitante que é sua primeira vez. Minami comenta sobre o calor ali dentro, instigando a aproximar-se ainda mais, enquanto faz barulhos incomuns e, caras, é um show de vergonha alheia. Perplexo ao tentar evitar que a situação se torne muito mais desconfortável do que já está, Tsubasa se pergunta sobre as ações de Minami. Justo quando eles estão prestes a sair, vozes ecoam do lado de fora, fazendo com que ambos olhem para ver quem é. E para surpresa de 0 pessoas,
É a avó de Tsubasa que está lá, perguntando o que diabos eles estavam fazendo ali dentro. A pessoa errada, na hora errada. Ela sugere que talvez tenha ouvido alguns ruídos, insinuando uma conversa inadequada, e o prota desesperado tenta explicar, e como se a situação já não fosse vexatória o suficiente para o nosso prota de prédio, Minami intervém dizendo casualmente que eles estavam apenas se divertindo rapidamente. A resposta inesperada deixa Tsubasa chocado, e até mesmo sua avó fica surpresa com a explicação audaciosa. Após um encontro constrangedor, Minami se apresenta à avó e compartilha que adorou o almoço que a avó preparou para Tsubasa. A avó de Tsubasa agradece a Minami pelos elogios e direciona a conversa para como eles se conheceram. Quando perguntada, Minami tenta explicar casualmente que eles são amigos, mas Tsubasa interrompe rapidamente Minami, esclarecendo que eles são só colegas de classe e apenas isso. Sua avó, percebendo a necessidade de partir devido a um compromisso importante com a mãe de Tsubasa, pede desculpa a Minami pela partida abrupta, atribuindo a nevasca repentina. Tsubasa, antecipando que o encontro não terminaria bem, sente-se impotente, sabendo que sua avó não gosta de relacionamentos, digamos que expressivos, presumindo que isso marca o fim de sua nova vida em Hokkaido. No entanto, Minami reaparece de repente ali por trás, pedindo-lhes para que esperem. Ela aponta que a avó de Tsubasa está carregando um guarda-chuva na neve, advertindo contra isso devido ao risco de escorregar. Minami sugere remover a neve com as mãos e explica os perigos potenciais de não fazer isso. A avó, atenta ao conselho, resolve escutá-la. Minami então pergunta a Tsubasa sobre a direção de sua casa, e quando ele menciona, ela os alerta sobre ele estar muito escorregadio. Ela se oferece para guiá-los por um caminho mais rápido e seguro, mostrando-lhes uma rota alternativa. Minami aproveita a oportunidade para dizer à avó de Tsubasa que ela faz uma comida muito requintada e enfatiza a importância de cuidar das mãos dela. A avó aprecia esse sentimento e Minami se oferece para carregar suas coisas, uma oferta que ela aceita antes de partir. Caras, ela definitivamente foi a craque do jogo. Enquanto se separam, Tsubasa pergunta a Minami se ela está brava com alguma coisa, e ela diz que ela não tá brava com nada, afinal de contas são só colega de classe. E ele pescou a ideia e confessou a ela que considera uma amiga importante. E ela ficou ali toda envergonhada com a revelação. E ao chegar à casa de Tsubasa, Minami fica impressionada com o tamanho dela. No entanto, percebendo que a avó dele tem um compromisso, ela decide se despedir. A avó de Tsubasa, grata pela assistência de Minami, os convida para um chá quente. Enquanto Minami aceita com entusiasmo, a avó percebe a guria toda histérica fotografando a casa, o que a leva a se esconder e espionar suas travessuras. Lembrando da infância de Tsubasa e vendo-o sorrir genuinamente, ela reflete sobre o seu crescimento e o reconhece como um jovem sincero e gentil. O segundo episódio acaba e eu sinceramente estou gostando desse anime cada vez mais. Agora é ver como vai ser a progressão da relação desses dois. O episódio inicia com outro dia na escola, porém só que não. Eles recebem instruções para a próxima aula de esqui e Minami está visivelmente animada com isso. Tsubasa, por outro lado, considera uma atividade típica de Hokkaido. Curiosa, Minami pergunta a Tsubasa se ele já esquiou antes e ele admite que nunca fez isso e que está nervoso pra cacete com o risco que ele vai enfrentar. Aproveitando a oportunidade para provocá-lo, Minami brinca com Tsubasa, revelando que esquia desde a escola primária e acha engraçado vê-lo preocupado. Conforme a conversa continua, Tsubasa percebe que as pessoas de Hokkaido geralmente são hábeis em lidar com a neve, mas ele não tá nem um pouco familiarizado com isso, tendo vivido em Tóquio, onde raramente neva. Enquanto isso, Minami percebe distraído e observa Sayuri sentada ao lado de Tsubasa. Após alguns momentos, Minami pergunta baixinho a Sayuri se ela está ansiosa para esquiar, mas Sayuri não responde a ela, fazendo Minami se sentir um pouco inquieta. Supondo que Sayuri provavelmente quer esquiar, Minami olha para longe. Tsubasa, observando as interações de Minami, acha estranho o fato de Minami se dar tão bem com todo mundo, menos com Sayuri. Ele pergunta se elas já tretaram ou algo do tipo no passado, mas Minami assegura a Tsubasa que tudo está mais ou menos bem e compartilha que tem tentado ser amiga dela há muito tempo, apesar de nunca terem tido discussões ou desacordos. Na verdade, ela nunca conversa com ela. Minami admira os traços de Sayuri, seu penteado fofo, movimentos elegantes e a aparência delicada, mais estilosa. Minami expressa o desejo de ser amiga de Sayuri, pedindo a Tsubasa para dar uma olhada mais
mais de perto em Sayuri, apreciando como uma garota charmosa e elegante com cabelos escuros. Tsubasa continua a observar Sayuri convencido de sua beleza. No entanto, Minami nota isso e volta ao seu lugar um pouco irritada. O prota caiu na armadilha. Santa inocência! Ao chegarem ao destino, o professor designado instrui a todos a se dividir em classes A, B e C, com base em suas habilidades de esqui. Seguindo suas respectivas atribuições de classe, o professor se aproxima de Tsubasa ao saber que ele não sabe esquiar. O professor explica que a classe C pegará o teleférico e esquiará um pouco. Tsubasa, pensando que deveria começar em uma superfície plana para praticar, sugere isso ao professor. O professor concorda, pedindo a Tsubasa que vá com Sayuri para uma aula especial para iniciantes, já que ela também não está familiarizada com o esqui. O professor supervisionará a classe C e não poderá ficar de olho neles, mas promete dar uma olhada neles de vez em quando. Ao perceber que essa é uma ótima oportunidade para conversar com Sayuri e possivelmente amenizar as tensões entre ela e Minami, ele primeiro pergunta se ela gostaria de ir com ele. No entanto, ele percebe que Sayuri coloca um fone de ouvido, interpretando como um sinal de que ela não quer ser perturbada. E respeitando o espaço dela, Tsubasa decide não pressioná-la. Observando Sayuri avançando lentamente com os esquis, Tsubasa decide fazer o mesmo. Mais tarde, Sayuri tropeça e o nosso prota corre rapidamente, preocupado para ver se pode ajudá-la. No entanto, Sayuri consegue levantar sozinha, questionando em voz alta qual é o ponto de aprender a esquiar de repente. Alguém grita o nome de Tsubasa e Minami chega, habilmente pulando de esquis para mostrar suas incríveis habilidades no esporte. Tsubasa não pode deixar de elogiá-la por como ela parece ser incrível. No entanto, dentro de segundos, Minami é repreendida pelo professor e se despede enquanto se junta à sua classe. Uma vez sozinhos novamente, Sayuri pergunta a Tsubasa se ele está saindo com Minami. Pegando de surpresa, ele nega prontamente, curioso sobre por que ela está perguntando. Sayuri explica que é porque eles estavam conversando muito no ônibus. Tsubasa esclarece que Minami estava apenas o provocando, mas na opinião de Sayuri pode ser que haja algo a mais nisso. Ela descreve Minami como a típica garota popular e perfeita, barulhenta, extrovertida e festeira. Sayuri diz que ela é o oposto, observando que Minami tem tudo o que ela não tem. Mais tarde, o professor pede desculpas explicando que estava ocupado com a classe A e não pôde vir ajudá-los. Tsubasa o tranquiliza, perguntando a que horas é o intervalo para o almoço. O professor responde que a maioria dos alunos já está almoçando, deixando claro que ele realmente esqueceu deles. Pouco depois, Tsubasa está no ônibus com Sayuri, pensando sobre o que as pessoas pensariam caso pegassem eles juntos almoçando no ônibus. Então ele decide comer seu almoço dentro do prédio, porém ele percebe que esqueceu os hashis em sua mochila e volta ao ônibus para pegá-los. Enquanto caminha pelo corredor, a próxima coisa que ele vê é a Sayuri ali enxugando seu suor, revelando muito mais do que deveria. Isso deixa ambos em choque por um momento tão constrangedor. E depois de vários segundos que parece uma verdadeira eternidade, Tsubasa consegue reagir tentando se desculpar. Ele esclarece que está ali porque deixou acidentalmente seus hashis na mochila e voltou para pegá-los, pedindo permissão para levá-los. Quando Sayuri não responde, ele assume que ela não concorda. Antes de sair, ela o para, virando-se para encará-la completamente vestida. Sayuri diz a ele que ela vai explicar e eles podem fazer isso enquanto almoçam. Depois disso, eles comem juntos no ônibus e, passado alguns longos minutos, ela lhe diz que será direta e pede para ele ouvir. Acontece que ela transpira muito e sempre ficou envergonhada com isso, então evita esportes, mas ultimamente ela começou a ficar para trás em tudo, lutando com muitas coisas. Ela perdeu a confiança e, sem perceber, começou a evitar pessoas. Às vezes ela achava que as coisas estavam indo muito mal e se esforçava um pouco mais, como hoje com o esqui. No entanto, ele a pegou tentando se secar, o que se mostrou um verdadeiro desastre. Ela assume a culpa por ter sido tão descuidada. Tsubasa pergunta por que ela está compartilhando todas essas informações, especialmente porque acabaram de se conhecer e nunca conversaram antes. Ele considera essas informações bastante pessoais. Sayuri responde que é mais fácil para ela porque ele não sabe nada sobre ela. É menos desafiador falar com ele, pedindo para que ele entenda que ambos estão na mesma situação. Eles estão sentados sozinhos. Ela é uma reclusa e ele um recém-chegado. Tsubasa reconhece que é complicado. Tsubasa se pergunta se ela está preocupada que ele possa espalhar essa informação para zombar dela, mas ela deixa claro que ele é certinho demais fazer esse tipo de coisa. De repente, há uma notificação na mochila de Sayuri. Vendo que ela não está fazendo nada a respeito, Tsubasa diz para ela não se preocupar e sugere verificar.
Sayuri tira um dispositivo e quando Tsubasa pergunta se é um tablet, ela explica que recentemente voltou a jogar no Six Plus SP no Switch. E vocês já entenderam de qual videogame ela tá falando. E ela percebe a falta de familiaridade de Tsubasa com o jogo. Ela lhe dá um olhar sério e explica que é um jogo de luta com personagens famosos. Acontece que Tsubasa não joga muito videogame, Sayuri o encoraja a experimentar, ensinando ele como usar os controles gradualmente. Ela fala toda entusiasmada sobre o jogo, mas depois de um tempo percebe sua elevada empolgação com a nerdice e se desculpa por isso. Ela reconhece que parece boba quando fica assim. Tsubasa assegura que não pensa dessa forma. Sayuri confessa que quer se dar bem com as pessoas, então ela se esforça para se apresentar bem. No entanto, essa é a verdadeira ela, e as pessoas ficam assustadas antes que possam se aproximar, levando-a a fugir e buscar refúgio na única coisa que ela domina, que são os jogos. Ela se considera patética por isso. Em resposta, nosso prota discorda, achando incrível que ela coloque tanto esforço nisso. Ele acredita que sua personalidade e aparência são únicas e fantásticas, expressando sua alegria em conhecê-la. Ele a agradece por falar com ele, fazendo Sayuri corar e desviar o olhar. Ela questiona como ele pode dizer coisas tão embaraçosas, o miserável inocente. Enquanto Tsubasa continua elogiando suas habilidades no jogo, ele pergunta se ela poderia ensiná-lo, já que ele quer jogar com ela. Sayuri está convencida e concorda com o seu pedido e bem, mesmo sem saber jogar, o nosso prota foi o craque do jogo. Ela diz que vai ensiná-lo se ele chamá-la de professora e ele concorda. Nisso, ela pega o console, mostra a ele como jogar e impressiona Tsubasa. Ela explica que os movimentos não são muito complicados, então ele conseguirá fazer se tentar. Tsubasa se esforça, pressionando os botões e controles com entusiasmo. Depois de alguns segundos, ele alcança uma vitória e Sayuri fica feliz por ele. Ela menciona que era o oponente mais fraco do jogo, mas Tsubasa permanece animado. Eles percebem que está tarde quando verificam a hora e decidem sair rapidamente. Sayuri lembra que o professor disse para eles irem com calma, mas Tsubasa pergunta se ela gostaria de esquiar com ele. Ela parece hesitante, mas Tsubasa diz a ela que será como num jogo e eles podem conseguir algo se tentarem. Mais tarde, Minami se pergunta o que fazer agora. Quando ela se vira, fica surpresa ao ver Tsubasa e Sayuri subindo na montanha no teleférico. Devido à altura, ambos parecem um pouco nervosos. Tsubasa fica impressionado com o tamanho enorme do resort lá de cima. Sayuri pergunta por que ele quer esquiar, lembrando de que o professor disse para não se esforçar. Tsubasa compartilha que estava se desafiando e menciona que foi Minami quem o inspirou a decidir. Ela foi sua primeira amiga desde que se mudou, apresentando-a várias refeições e mostrando-lhe novos lugares. Ele lembra que ela estava esquiando excepcionalmente bem hoje. Ouvindo a conversa, Sayuri diz que do jeito que ele fala dela, pelo visto, ele tá todo apaixonado, e ele nega ela com uma intensidade tão grande que ela diz que o fato de ele usar toda essa intensidade já diz que ele tá mentindo. E ela até admite que Minami às vezes conversa com ela, mas ela não sabe muito bem como lidar com a situação. E devido à natureza direta de Sayuri, ela começa a suspeitar de algo e se pergunta por que Tsubasa está agindo dessa forma. E antes que Tsubasa possa dizer qualquer coisa, Sayuri informa que eles chegaram e precisam descer. Enquanto ficam juntos naquele pequeno pico, eles ficam impressionados com a bela vista do horizonte. Tsubasa se volta para ela, querendo pedir um favor. Ele propõe que se ele conseguir descer sem cair nenhuma vez, Sayuri deveria tentar ser amiga de Minami. Ele revela que Minami quer ser amiga dela e ele continua dizendo que não apenas por ela, mas ele também quer ser amigo dela. Sayuri fica um pouco envergonhada, mas concorda, mas ela tem uma condição. Ela não quer que Tsubasa deixe ela para trás. Feliz em ouvir isso, ele esclarece que não vai e os dois descem a montanha juntos. Durante a descida, Sayuri lembra do conselho de Tsubasa sobre como ir devagar, deslocar o centro de gravidade para frente, apontar os esquis para si mesma e mover de um lado para outro. Seguindo sua orientação, ela finalmente começa a se mover lentamente. Por outro lado, Tsubasa mantém sua concentração para esquiar com alguma dificuldade e ele consegue descer sem sofrer nenhum acidente. De repente, ele ouve alguém chamando seu nome atrás dele e quando ele se vira, eles veem Sayuri descendo rápido. Ela se pergunta como parar e ele percebe que esqueceu de ensiná-la sobre isso. Tsubasa, percebendo a situação, grita para ela fazer uma espécie de ponta com os esquis. Vendo que ela não está ouvindo, ele opta por ele mesmo tentar pará-la. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer coisa, Minami corre para o lado de Sayuri, explicando que se ela puxar os esquis e cair para trás e para o lado, ela pode parar com segurança sem se machucar muito. Ela vai e mostra como fazer, e tudo que ela precisa
precisa fazer é imitá-la. Sayuri concorda e no final ambas acabam deitadas na neve. Pouco tempo depois, Tsubasa chega e o professor os repreende por esquiar sozinhos sem permissão. Tsubasa decide falar com o professor e Sayuri tenta ir também, mas Tsubasa impede, explicando que a trouxe para isso e quase a machucou, então ele assumirá a responsabilidade e o castigo. Minami ri de como ele se desculpa tanto com o professor. Enquanto isso, Sayuri, depois de pensar por um momento, agradece Minami por ajudá-la e pede desculpas por ser fria com ela. Minami fica feliz ao ouvir essas palavras e aceita prontamente seu pedido de desculpas. No ônibus, Minami fala sobre se tornar amiga de Sayuri e se divertir, chamando esse dia de dia perfeito. No entanto, ela percebe que Tsubasa e Sayuri estão sentados juntos atrás dela, fazendo um bico. Ela se pergunta por que eles não interagem mais com ela. Mais tarde, é revelado que Tsubasa e Sayuri estão dormindo em seus assentos. Uma visão normal após um dia tão exaustivo. O terceiro episódio acaba e mais uma vez saio sorrindo com a história. Foi gostoso conhecer a nova heroína e agora é ver como a dinâmica deles vai acontecer no decorrer dos episódios. O episódio inicia no dia seguinte ao evento de esqui e o nosso nerdola tá todo dolorido. Pra lascar, tá rolando uma badega de uma tempestade de neve e ele não tem ideia se conseguirá ir pra escola levando em conta a soma desses dois fatores. Enquanto ele tá choramingando ali, sua avó aparece e diz que se ele quer ser um cidadão de Hokkaido, ele deverá provar sua determinação passando por esse teste. A véia é implacável e conseguiu contagiar o coração do nosso prota por belíssimos 2 minutos mais ou menos, pois o que ele vivenciou após isso foi uma tempestade infernal que provavelmente era melhor estar morto do que estar naquilo. Ele pensa em como Minami provavelmente está frequentando a escola sem esforço e de repente um carro se aproxima, pegando de surpresa, sobrecarregado ali com todas as dores e todos os ventos e todos os etc. Ele desaba na neve aceitando seu destino iminente. Ao pensar que está prestes a morrer, sua vida passa diante de seus olhos, despedindo-se de Hokkaido inclusive. E nesse momento, Minami aparecendo na sua frente questiona o que ele está fazendo, insistindo que ele não pode andar em uma tempestade de neve tão forte. Ela o puxa para o carro, apesar de suas reclamações sobre dor no seu corpo. Dentro do carro, a mãe de Minami comenta sobre o dia extremamente frio que está rolando, aconselhando Tsubasa a relaxar. Tsubasa fica pasmo ao ver que a mãe de Minami é idêntica a ela e ainda mais bonita. Minami revela que Tsubasa mora em uma mansão, fazendo o carro parecer pequeno para ele. Apesar de sua negação, a mãe de Minami percebe que ele é o jovem mestre que a Minami tinha mencionado. De repente, a mãe pergunta a Tsubasa se ele tem uma namorada em Tóquio, mas Minami estende a mão para tocar seu ombro, fazendo reagir à dor. Ele diz a ambas que é apenas dor muscular por usar os músculos para esquiar, músculos que ele nem sabia que existiam de tão dolorido que ele está. Minami fica surpresa e percebe que deveria ser mais delicada com ele. Minami atribui resistência e vigor a si mesma, afirmando que poderia passar o dia todo sem se cansar, e isso teve duplo sentido. Retornando ao tópico anterior, Tsubasa responde que ele não tem namorada, o que faz a mãe de Minami expressar pena, e então pergunta o que ele acha da filha dela. Minami, constrangida, pede para que ela pare, porque ela está envergonhando-a. Apesar do pedido de Minami, sua mãe continua a elogiar Tsubasa, sugerindo que eles seriam um casal adorável. Minami lhe lança um olhar zangado, fazendo sua mãe temer por sua vida e mencionar que estava apenas animada para conhecê-lo. Tsubasa observa que Minami fica zangada daquele jeito, mas isso não o assusta. Mesmo assim, ele deve tomar cuidado. Mudando de assunto, a mãe de Minami fala sobre como Tsubasa, sendo de Tóquio, deve achar o clima local surpreendente. Tsubasa concorda e se pergunta por que a escola não fechou. Minami explica que os moradores locais estão acostumados com esse tipo de frio, e sua mãe acrescenta que muitas crianças vão para a escola com seus pais, especialmente no inverno. Minami então menciona seu desejo de parecer bonita e usar roupas mais leves, mas o frio do inverno a impede de fazer isso. Eles discutem o alto custo de roupas de inverno, e Minami, incapaz de comprar o que gosta com sua mesada, expressa seu desejo de trabalhar. No entanto, seus pais aconselham que ela ainda é muito jovem para isso. Observando-os, Tsubasa acha que eles parecem uma família unida, imaginando os desafios de ser um morador de Hokkaido. Sem querer, ele as elogia por serem tão bonitas em seus trajes atuais, chocando tanto Minami quanto a mãe dela, que coram de vergonha. Tsubasa pede desculpas pelo seu comentário leviano. Mais tarde, eles chegam à entrada da escola e a mãe de Minami pergunta a Tsubasa se a casa dele é próxima da de Minami, e ele responde que está a cerca de 10 minutos de caminhada mais ou menos. Então ela sugere
que se ele ver uma nevasca como a de hoje, ele deveria entrar em contato com Minami e poderia vir de carona com ela. Após agradecê-la, a mãe de Minami a elogia por lidar bem com a situação. Minami, ainda constrangida, responde que ela fez o melhor que pôde. E enquanto eles entram na escola, a mãe de Minami reflete sobre como, mesmo sendo inverno, com a tempestade de neve daquelas, ainda parece primavera para alguns. No corredor, Tsubasa continua a suportar a dor e percebe Sayuri se aproximando. Minami corre para abraçá-la, apesar de Sayuri estar com dor também. Tsubasa percebe que Sayuri também está com dores musculares, indicando que ele está na mesmíssima situação. Na sala de aula, Minami percebe Tsubasa utilizando um cardigan e a manta que ela emprestou para ele. Ela pergunta o que ele achou, revelando sua jaqueta e mostrando sua almofada térmica, as almofadinhas ali, perguntando se ele gostaria de usar alguma. Tsubasa fica surpreso, evitando o contato visual, e responde que não. Agora ele entende porque Minami pode usar as roupas assim. E ela lhe empresta ali um par de almofadas térmicas, enfatizando o quão sério pode ser o frio em Hokkaido. Quando Tsubasa segura as almofadas térmicas, ele reflete sobre a amizade inesperada com Minami, algo que certamente não iria acontecer em Tóquio. Minami sugere que ela deveria comprar um batom, ao que Tsubasa aconselha que ela faça depois da aula, utilizando o dialeto de Hokkaido. Surpreendendo Minami, ela percebe que ele já está pegando o jeito local de falar. Ela expressa alegria, confirmando que ele está se tornando um local como eles. Sayuri se junta a eles na conversa, dizendo a Tsubasa para não considerar Minami como um modelo a seguir, mencionando as qualidades excepcionais de Minami. Minami, curiosa, pergunta a Sayuri sobre o que ela está falando. Sayuri responde que ela também é 100% descontraída, mas não usa muitos idiomas regionais e nem tem sotaque. Ela admite que não é boa em esqui ou esportes de inverno, mas há muitas pessoas como ela. E Tsubasa percebe que a família de Minami de Sapporo utiliza os idiomas de Hokkaido, enquanto a maioria da família de Sayuri não usa, exceto seus avós. Tsubasa acha que isso provavelmente depende de localização, família e idade. Ele percebe o console portátil ali nas mãos de Sayuri e ela sugere animadamente para que eles joguem juntos. Tsubasa concorda ansiosamente, expressando seu alto desejo de jogar com ela, constrangendo Sayuri. Ela se afasta, comentando silenciosamente que ele é inocente demais, embora Tsubasa permaneça alheio a isso. Ele convida Minami para se juntar a eles e ela concorda felizmente. Os três fazem planos para se encontrar em determinado local após a aula. Mais tarde, eles se encontram em frente a esse local, que é uma espécie de shopping ou um centro comercial. Eles mostram a Tsubasa as seções de moda e gastronomia, bem como um mini mercado ali com uma variedade enorme de carnes. Tsubasa fica surpreso com o tamanho do local, observando que não se parece com um centro comercial típico que ele via em Tóquio, porque ali tem mais espaço, menos barulho, permitindo uma atmosfera mais tranquila. O trio incentiva Minami enquanto ela joga um jogo no console ali e após garantir uma vitória, ela comemora com Sayuri. Quando Tsubasa vai ao banheiro, Minami pergunta a Sayuri se ela quer olhar os cosméticos, chamando-a carinhosamente de Sayurin. Ela, que ficou constrangida pelo apelido, concorda em acompanhar Minami para ver a seção de cosméticos. Falando sobre o alto custo de lentes de contato coloridas, Sayuri sugere que elas poderiam comprar juntas. Depois de discutir, Sayuri diz a Minami que ela é uma garota muito agradável e pede desculpas por ter sido tão séria com ela no ensino médio. Minami fica surpresa e não consegue deixar de se sentir envergonhada. Ela esclarece que nunca a incomodou. Tsubasa se junta a eles e eles continuam com várias atividades ao longo do dia, aproveitando o tempo juntos. Depois de terminarem suas compras, Tsubasa percebe que está ficando tarde e sugere que eles deveriam sair. No entanto, Minami aproveita a oportunidade para entrar em uma cabine de fotos, capturando o momento entre os três. E quando a noite cai, Tsubasa se pergunta se eles têm que entregar a tarefa de inglês no dia seguinte. Decidindo perguntar a Minami, ele verifica a parte de trás do telefone, apreciando a foto que eles tiraram. Após enviar uma mensagem para ela, ele recebe uma resposta quase que prontamente de Minami, informando que ela estava no banho. Antes que ele possa responder, ela lhe envia uma foto da banheira, mostrando inocentemente ali o seu brinquedinho na banheira e não revelando nada muito explícito. Tsubasa responde comentando sobre a durabilidade de seu brinquedo e pedindo desculpas por qualquer inconveniência. Minami, achando a situação não tão engraçada quanto ela esperava, decide apimentar as coisas um pouquinho mais com uma foto mais provocante, enviando uma foto com o ângulo superior da câmera, deixando Tsubasa em choque.
Ela acha que pode ter ido longe demais, mas antecipa uma reação melhor, então vale o risco. Um tempo depois, Tsubasa responde com outra mensagem. Tsubasa responde a Minami, provocando-a sobre levar a sério sua rotina de beleza e coisas do tipo. Na sequência, vemos Tsubasa, que está frustrado ali, se perguntando se sua resposta foi a correta para a foto anterior de Minami. Eis que ele ouve o telefone tocar, percebendo que é uma ligação da Minami. Pensando se deve atender ou não, ele decide atender, percebendo que ignorá-la não seria uma opção racional, então não seria viável. Minami pergunta se ele está observando, fazendo Tsubasa olhar para o telefone apenas para descobrir que ela iniciou uma videochamada. Surpreso, ele percebe que sua câmera nem está ligada, o que significa que ela pode não vê-lo. Minami ri, tendo conseguido envergonhá-lo com sucesso. O papo aqui basicamente permuta entre tomar banho ou não e quantos banhos. Uma conversa extremamente relevante para o plot. A exceção fica para quando ela sugere ir às fontes termais e que eles poderiam ir juntos, ou seja, o mais puro suco da provocação. E Tsubasa, bem, o prota percebe que ela está só de onda e resolve voltar para si, perguntando sobre a tarefa de inglês. Ele pergunta a Minami sobre isso e ela percebe que não fez nada. E ela fica chocada e, bem, ela perde o equilíbrio do telefone, deixando-o cair na banheira. Tsubasa também se atrapalha com seu telefone, acidentalmente apontando a câmera para o corpo brilhante de Minami, enquanto eles pegam seus aparelhos. Nenhum deles derruba, seja ele no chão ou ela na água. Mas Minami pergunta se ele viu tudo. Tsubasa afirma que não viu nada, pois estava concentrado em pegar seu telefone caindo. Constrangida, Minami encerra rapidamente a ligação e ao sair do banho ela reflete sobre a situação, reconhecendo que ela pode ter passado dos limites com a videochamada inesperada. No dia seguinte, Minami não consegue entregar a tarefa a tempo e o professor repreende-a severamente por isso. O episódio encerra e particularmente eu achei esse o mais engraçado entre todos até o momento. Iniciamos o episódio em um karaokê. Minami impressiona a todos com suas habilidades de canto, deixando Tsubasa, inclusive, impressionado com sua beleza. No final, tanto Tsubasa quanto Sayuri apreciam como ela canta muito bem. Quando um de seus amigos aponta que Minami sempre canta a mesma música no karaokê, ela explica que é porque ela ama essa música, pois sempre eleva o seu ânimo. Sayuri pergunta a Tsubasa se ele vai ao karaokê com frequência e ele admite que só foi algumas vezes com a família. Enfim, o derrotado. Tsubasa está nervoso, mas grato por Minami tê-lo convidado. Por outro lado, Sayuri revela que vai ao karaokê com frequência, porém sozinha. Tsubasa, se sentindo tanto quanto desconfortável, diz a ela que todo mundo tem suas próprias preferências e ele acha ótimo. Mais tarde, os colegas pedem a Tsubasa e Sayuri para escolherem uma música, mas eles se sentem pra lá de desconfortáveis. Minami assume a liderança e decide escolher músicas para ambos, e eles apreciam sua ajuda. Depois de cantar, os meninos discutem sobre os próximos exames, enquanto as meninas falam sobre o Dia dos Namorados no outro lado da mesa. Minami anuncia em voz alta que o Dia dos Namorados está se aproximando, criando um clima tenso entre os brothers. Alguns meninos ali afirmam que eles não estão interessados e tal, mas quando as meninas mencionam dar chocolates de amizade, eles já se mostram ali todo interessados. Tsubasa se pergunta se Minami vai dar chocolates para alguém, e um menino pede chocolates para ela. Minami concorda sem hesitar, afirmando que ela vai preparar muitos esse ano. E sua amiga pergunta quantos ela fez no ano passado, e ela responde que foi cerca de 60 chocolates, distribuindo-os como se fosse um almoço. Por um momento, Tsubasa se sente um pouco desconfortável, mas ao ouvir que ela dá chocolate para todo mundo, ele se sente mais tranquilo. No entanto, mais tarde, ele se pergunta por que ele se sentiu tão aliviado. Meu querido prota, tu tá gostando dela, cara, tu só que tá se descobrindo e tal, então te entendo, te dou um desconto. Depois de entender o que eles queriam dizer, uma das meninas pergunta a Sayuri se ela gosta de fazer chocolates. Sayuri responde que não, preferindo economizar dinheiro e gastar em seus hobbies. Eu te entendo, Sayuri, videogame maceta nossa carteira. Os meninos perguntam a Tsubasa se ele recebia chocolates em Tóquio, e ele respondeu que só recebeu de sua família. Enquanto conversam sobre isso, Minami e Sayuri ouvem atentamente. Quando fica tarde, todos se despedem e seguem caminhos separados. Tsubasa reflete sobre o quanto gostou de conversar com os outros e fica feliz por ter ido naquele momento. Sayuri e Minami ficam com Tsubasa ao mesmo tempo, e percebendo isso, Minami fala primeiro perguntando se ele se divertiu. E assim como Sayuri, ambos respondem positivamente, deixando Minami super feliz. Ela expressa seu desejo de convidá-los
novamente no dia seguinte. Mais tarde, Tsubasa pergunta a Sayuri se ela queria dizer algo também, mas ela responde que não é nada de importante. No final, Minami deixa Tsubasa saber que ele canta muito bem. Sayuri pausa para ficar para trás enquanto verifica seu telefone, onde a gente vê que tem uma página aberta explicando 10 perguntas para determinar o tipo de chocolate que outra pessoa gostaria com o tema do Dia dos Namorados. Mais tarde, em seu quarto, ela percebe que a data está se aproximando e, sentindo-se frustrada, decide ir ao shopping. Chegando lá, ela vai para a loja que vende chocolate e todos os tipos de itens relacionados ao Dia dos Namorados. De repente, surpreendida por Minami, ela pergunta o que ela tá fazendo por lá. Minami responde que veio comprar os ingredientes para chocolate e devolve a mesma pergunta para Sayuri. Sayuri responde que veio comprar esmalte para as unhas, pois o dela estava descascando. Mas Minami percebe que suas unhas estão perfeitas. Antes que Minami possa adivinhar que Sayuri veio por causa de itens do Dia dos Namorados, Sayuri rapidamente esclarece que veio para cosméticos, por conta de cosméticos, e que Minami poderia ajudá-la com isso. E isso, por sua vez, convence Minami, que fica super feliz em ajudar. Depois das compras, Minami comenta que realmente gosta do mostrador temático do Dia dos Namorados, então pergunta a Sayuri que tipo de chocolate ela gosta. Ao ver que ela gosta de ganache, Minami fica animada. Papo vai, papo vem, eis que Minami vê a hora e percebe que precisa sair e se despede de Sayuri. E antes de se separarem, com um pouco de dificuldade, Sayuri pergunta se pode ir às compras com Minami. Enquanto ela faz isso, ela fica constrangida e esclarece que não é que ela vai fazer chocolates para si mesma, mas ela vai fazer para ela, para amiga dela. Minami fica encantada ao ouvir isso, garantindo que ela fará chocolates fantásticos para ela. Depois de terminarem as compras, Sayuri toma coragem e pergunta a Minami se ela não quer dar chocolates de verdade pro Tsubasa, chocolates do amor no caso. Essa pergunta direta resulta em vários segundos de silêncio. Depois disso, Minami pergunta por que ela tá mencionando o Tsubasa. Sayuri explica que eles passam muito tempo juntos, mas Minami esclarece que é porque são amigos, e ele também considera Sayuri uma amiga. Sayuri reconhece que é verdade, mas eles só jogam videogame juntos. Com o silêncio pairando no ar, Sayuri pede desculpas por fazer uma pergunta tão direta. Minami pede para ela não se preocupar com isso, e que isso apenas a surpreendeu um pouco. Após essa conversa, as duas se separam, cada uma contemplando que tipo de chocolate dar a Tsubasa. Agora voltamos ao Tsubasa. Ele continua ocupado com os estudos, evitando criar expectativas para o Dia dos Namorados, que irá acontecer amanhã. Na mesma noite, Minami escreve para Sayuri para ver se ela ainda está acordada, avisando-a de que quase terminou seu chocolate e perguntando como estão as coisas para ela. Sayuri responde que está começando agora e Minami não consegue resistir e acaba ligando para ela, marcando sua primeira conversa por telefone com a amiga. Durante a ligação, Sayuri aproveita a oportunidade para perguntar a Minami qual é a melhor maneira de fazer chocolate, preferindo algo simples. Com habilidades de jogo em mente, Minami a orienta no processo. Primeiro, ela instrui Sayuri a usar uma faca para picar o chocolate em pedaços, o que Sayuri faz não muito suavemente graças às suas habilidades de pressionar botões de jogos. Em seguida, ela diz a Sayuri para pegar o creme que comprou hoje e despejá-lo em uma tigela. E continuando, ele é aquecido em banho-maria. Vendo que Sayuri não está familiarizado com o termo, Minami explica que banho-maria é quando você ferve a água em um recipiente e coloca outro recipiente com o ingrediente dentro dele. Sayuri segue as instruções, mantendo um bom ritmo e habilidades de pressionar botões perfeitas. Minami então a aconselha a utilizar a metade do creme em proporção ao chocolate. No entanto, quando Sayuri adiciona sem medir, Minami diz a ela para desligar o fogo, adicionar o chocolate e mexer lentamente enquanto derrete. Ela instrui a deixar esfriar na geladeira por algumas horas e moldá-lo conforme desejado. Agora, apenas o pó de cacau resta no processo. Terminando isso, Sayuri informa a Minami que foi muito fácil e pergunta como as coisas estão indo para ela. Minami responde que Sayuri terá que esperar até amanhã, indicando que ela já terminou todo o seu chocolate, estabelecendo um novo recorde. Dessa vez ela produziu 70. Ela explica que está animada porque todos estão felizes e gosta de ver suas reações ao receberem os chocolates ali bem feitos e tal. Então ela pergunta a Sayuri em quem ela estava pensando ao fazer o seu chocolate, surpreendendo-a com a pergunta. Sayuri lembra a ela que quer dar chocolates para Minami e Minami fica super feliz ao ouvir isso. Ainda assim, ela pergunta se Sayuri vai dar chocolate para mais alguém além dela, mencionando que tem pensado em Tsubasa e Sayuri. Pouco antes de Sayuri poder perguntar se ela gosta de Tsubasa, ela
ela acidentalmente bate na caixa de leite, desencadeando uma reação em cadeia que cria uma bagunça completa. Sayuri se assusta com o barulho e pergunta se Minami está bem. No entanto, Minami está em choque, vendo todos os seus chocolates arruinados, incluindo os chocolates em forma de coração. Ela informa a Sayuri que derramou condimentos e uma garrafa de molho de soja nos chocolates, e nada é aproveitável devido a estar encharcado de molho de soja. Minami admite que é culpa dela por não se organizar antes, dizendo a Sayuri que ela tem que limpar. Depois de se despedir, ela encerra a ligação. Caras, eu fiquei malzão nessa parte, que dó da Minami, gente. Sayuri também demonstra estar preocupada com ela e recebe uma mensagem de Minami segundos depois, desejando-lhe boa sorte com os chocolates. O dia dos namorados chegou e Tsubasa abre seu armário com esperança, apenas para não encontrar nada, o que ele de fato esperava. Na sala de aula, Minami o cumprimenta e ele percebe que seus olhos estão vermelhos e inchados. Minami dá carinhosamente a ele um chocolate comprado na loja, informando de que são deliciosos. Tsubasa mostra extrema felicidade agradecendo a ela. Apesar da expressão surpresa de Tsubasa, Minami mantém seu sorriso. Nesse momento, Sayuri entra na sala de aula e, aproveitando, Minami se aproxima dela para lhe dar outro daqueles chocolates. No entanto, ao ver isso, Sayuri encara Minami, totalmente ciente do que aconteceu na noite anterior. Outro menino ali na sala pede para Minami por seu chocolate tão esperado, mas ao perceber que não era caseiro, ele expressa desapontamento e caras! Que vontade de espancar esse cara, velho, na moralzinha. Apesar dessas palavras dolorosas, Minami ali mantém seu comportamento alegre. Observando isso, Tsubasa pergunta se algo aconteceu, já que ela não preparou os chocolates caseiros esse ano. Sayuri, depois de ouvir as palavras cruéis do colega de classe, aproveita a oportunidade para dar um fecho nele. Ela diz a ele que da próxima vez que ela falar com o Minami daquela forma, ela vai arrebentar ele, fazendo o garoto ficar aterrorizado pelo medo imponente que ela impõe. Sayuri acabou de ganhar milhares de pontos comigo. Após as aulas, Minami e Tsubasa vão ao clube de música para ouvir a apresentação deles. Depois de terminar, eles guardam suas coisas e se encontram sozinhos. Tsubasa agradece a ela pelo chocolate novamente, que ele vai comer quando chegar em casa. Para sua surpresa, Minami desaba nesse momento e começa a chorar. Com gentileza, ele pergunta se ela pode contar a ele o que aconteceu. Sayuri, escondida do lado de fora da sala de aula, ouve a conversa. Depois que Minami relata o que aconteceu, ela acredita que poderia ter salvado sim alguns chocolates, mas eles estavam ou quebrados ou tinha leite neles e ninguém queria receber chocolates nessas condições. Pausa para mencionar para vocês que esse momento quase foi de base, família. É muito triste ver uma guria tão animada quanto ela indo às lágrimas desse jeito. No entanto, ela ainda queria dar chocolates a eles que tinha preparado, sentindo que tinha decepcionado a todos, e ela também queria dar chocolate dela para ele. Sua mãe disse para ela se organizar antes, mas ela ignorou. Vendo-a naquele estado, Tsubasa também se sente afetado. Claro, ele tem coração e ele é um bom garoto. A próxima coisa que ele faz é sentar-se em frente a um piano, pensando que não pode fazer mais por ela no momento. Foi quando ele começa a tocar uma música, mostrando grande controle em suas habilidades no piano. Minami fica admirada ao ouvi-lo. Quando ele termina, ele confirma que a música que ele tocou é a mesma que ela cantou no karaokê, mencionando que estudou piano, então pensou que poderia tocá-la. Minami expressa que aquilo foi ótimo e pergunta por que ele escolheu aquela música. Tsubasa diz a ela que ela sempre o anima, então ele quis fazer isso por ela dessa vez. Esse prota me encheu de orgulho nessa, gente. Eu saí quase aplaudindo de pé. A atitude do craque do jogo ilumina o rosto de Minami, enquanto ela se lembra que mencionou anteriormente que essa música a anima. Então ela começa a rir, confessando que agora ela tá muito feliz e que ele é o máximo. Recuperada de seu ânimo, Sayuri entra na sala para informá-los que precisa distribuir os chocolates. Minami entende o que ela quer fazer, então ela se desculpa, dizendo que tem algo a fazer e sai. Mas antes que ela possa sair pela porta, Sayuri a impede, mostrando que o chocolate era pra ela. Lembrando que ela prometeu dar um chocolate de amizade pra ela. Isso deixa Minami muito feliz, dizendo a Sayuri que ela ama ela e expressando vários outros sentimentos alegres. Enquanto isso, Tsubasa está lutando internamente, pensando que os chocolates eram pra ele, rolando de vergonha, querendo se enterrar na terra igual um avestruz. No entanto, depois de alguns segundos, Sayuri dá pra ele também algum chocolatinho ali, explicando que foi a sobra
do que sobrou quando ela estava fazendo os da Minami. Tsubasa, com uma expressão brilhante, agradece a ela, e apesar de deixá-la um pouco envergonhada, Sayuri menciona que ele tocou piano maravilhosamente bem e que ele saiu muito bem. Finalmente, Minami sugere comer esses chocolates juntos e os três passam um momento feliz juntos. A cena corta e na sequência vemos o professor anunciando para a turma que os exames começarão na próxima semana, avisando-os para se esforçarem antes desse dia chegar. Tsubasa está vagando na sua própria mente, pensando que já revisou todos os tópicos do exame, então se ele revisitar as partes difíceis, provavelmente ele vai melhorar. Nesse momento ele ouve um suspiro pesado de Minami. Ela está desanimada porque eles acabaram de terminar os exames do trimestre e agora os finais já estão sobre eles. Ela pergunta se ele gosta dos exames e ele diz que ele não desgosta deles, mas ver o esforço deles recompensado é satisfatório para ele. Isso surpreende Minami porque ela nunca tinha ouvido ninguém falar positivamente sobre exames antes, achando isso refrescante e considerando quão bom ele é. Essa empolgação a encoraja a querer estudar. Mais tarde, ela pergunta se ele tem tempo e o convida para estudar na casa dela, ao que ele concorda. Seguindo adiante, eles vão para a casa de Minami, onde Sayuri também foi convidada, porque Minami acredita que será mais divertido com mais pessoas. Ela também menciona que ter Tsubasa será útil, já que ele parece ser muito inteligente. Ambas o consideram o professor particular. Ao ouvir isso, Tsubasa pensa que ajudá-las pode ser útil, pois conseguirá fixar o conhecimento, então ele não se importa. Ao chegar na casa de Minami, ela explica que seus pais estão no trabalho e sua irmãzinha está na aula de dança. Isso surpreende Sayuri, pensando que Minami é mais como uma irmã mais nova do que mais velha. Minami diz a eles que vai pegar algumas bebidas e enquanto isso eles devem ir pro quarto dela. Sayuri por sua vez pede a localização exata do quarto dela, reclamando um pouco que não faz sentido mandá-los para um quarto que eles não conhecem. Ouvindo isso, Tsubasa revela que não é a primeira vez que ele está na casa de Minami, surpreendendo Sayuri. Ele explica que apenas ficaram na sala e assistiram ao filme juntos. Depois de ouvir isso, Sayuri chama ele de pervertido sorrateiro. Tsubasa tenta esclarecer que não fizeram nada de estranho, que Minami simplesmente adormeceu no sofá, embora Sayuri demonstre em sua expressão que a explicação convenceu um total de 0 pessoas. Assim que entram no quarto de Minami, eles percebem a atmosfera feminina que permeia em todos os cantos. Tsubasa reflete que nunca esteve no quarto de uma garota antes, observando que ele cheira muito bem. Ele imagina que deve ser porque Minami passa todo o seu tempo ali, seja brincando, dormindo ou até mesmo trocando de roupas. O pensamento desse último faz com que ele corasse bastante, e ele sente o olhar de Sayuri sobre ele novamente, e dessa vez ela o chama de pervertido completo. Pouco depois, Minami chega com as bebidas, e ao ver qual bebida ela escolheu, Sayuri aprovou a escolha. Tsubasa admite que não está familiarizado com essa bebida, mas acha bastante saborosa ao experimentá-la. Minami explica que é uma bebida tradicional de Hokkaido. Sayuri menciona que gosta das bolhas no refrigerante, achando refrescante e ideal para estudar, brincando que se sente como se estivesse fazendo um comercial para a bebida. Minami então sugere que eles se testem uns aos outros e Tsubasa propõe que eles perguntem sobre tópicos do primeiro dia dos exames, como história, por exemplo. Enquanto a vez de Tsubasa e Sayuri, Minami fica cada vez mais nervosa, sem entender sobre o que eles estão discutindo ali. Ela está completamente alheia à matéria. Quando é sua vez, ela compartilha desajeitadamente um fato aleatório qualquer sobre produção antiga de trigo, que tanto Tsubasa quanto Sayuri acham interessantes, mas não acham que isso está relacionado aos exames, o que a envergonha. Apesar do momento constrangedor, eles continuam a se concentrar em seus estudos com o tempo voando rapidamente. Em uma mudança de cena, encontramos a avó de Tsubasa cozinhando, mencionando que terão frango frito para o jantar naquela noite. Voltando ao grupo, Minami reclama de se sentir exausta de tanto estudar, e Sayuri também demonstra estar esbagaçada. Tsubasa as parabeniza pelos seus esforços, então percebe que excedeu a hora de voltar para casa, se despedindo apressadamente das meninas por conta disso. Ao abrir a porta, ele tropeça e bate com a cara na comissão de frente da mãe de Minami. Depois de alguns segundos, ele percebe que estava estudando e oferece para levá-lo para casa, já que moram muito perto. Enquanto isso, Tsubasa não consegue se livrar do cheiro doce da sensação de seu rosto ainda estar corado. No trajeto, a mãe da Minami mencionou que ela sabe que ele toca bem piano, pois a filha dela havia mencionado isso. Ao ouvir isso, ele de forma mais séria menciona que ele toca desde a infância. Ela mencionou a ele o desastroso dia dos namorados de Minami e como ela estava preocupada com o humor da filha quando chegasse em casa. No entanto, Minami chegou em casa sorrindo, falando animadamente sobre o quão bem Tsubasa tocou piano,
o que a deixou muito aliviada. Ela expressa sua gratidão a ele e até dá um refrigerante a ele antes de sair, reconhecendo seu trabalho árduo e oferecendo-o como um presente. Isso o inspira a se esforçar ainda mais. No entanto, ele é subitamente assustado pelo grito alto de sua avó, repreendendo por chegar tarde em casa. No dia seguinte, enquanto se dirige para a aula, ele ainda está nervoso com o incidente, com flashbacks das palavras firmes de sua avó ecoando em sua mente. Ela deixou claro que enquanto ele morasse nessa casa, ele teria que seguir as regras. Embora ela tenha deixado passar dessa vez, ela avisou severamente que se ele repetisse tais erros, haveria consequências. Tsubasa aceita seu aviso sem protestar, e o episódio acaba. E caras, normalmente as vovós são tão gente boa, mas a do Tsubasa deve ser a encarnação de Satanás. Tá doido? Que mulher pancada! Agora é ver como tudo isso vai desenrolar no próximo episódio. Começamos exatamente onde o episódio anterior acabou. No dia a seguir, Tsubasa se encontra olhando para uma garota que ele vê ali na sua frente. Ao examiná-la mais de perto, ele acredita que ela pode ser de outro país devido à sua aparência, ou simplesmente admira sua beleza e refinamento. De repente, ela pega um pedaço de pau e espanta uns corvos que estão ali numa área de lixo, chamando sua atenção. A garota informa que agora ele está livre daqueles vermes e que agora pode jogar o lixo. Assim que Tsubasa chega à escola, ele conta a Minami sobre o que aconteceu. Ela identifica rapidamente a pessoa como Rena, sentindo uma pontada de inveja por ela ter sido a primeira pessoa que ele viu hoje, demonstrando o quanto ela a adora. Acontece que Rena venceu o concurso de beleza do ensino médio 2 anos seguidos e é boato que ela tem um pai estrangeiro, o que a torna bastante famosa por sua beleza ao redor da escola. Após isso, Minami convida-o a se juntar a ela e Sayuri em outro grupo de estudos, mas Tsubasa recusa. Ele explica que precisa estudar sozinho a partir de hoje até o final dos exames. Não porque ele não quer estudar com elas, mas porque ele precisa se concentrar. Minami aceita relutantemente sua decisão, embora não fique completamente satisfeita. Tsubasa se abstém de contar a ela sobre a avó ter ficado furiosa com ele e tal, porque ele não quer que elas se preocupem com ele. Mais tarde, ao ver Sayuri, ela a convida a estudar, mas ela também recusa, pois elas não estudaram nada após Tsubasa sair. Na hora do almoço, Minami se junta a Sayuri em vez de comer sozinha, mencionando como é estranho Tsubasa não estar em seu lugar habitual pela primeira vez. Sayuri sente que Minami pode estar chateada com ele por não querer estudar juntos, e Minami nega, se sentindo um pouco envergonhada. Enquanto isso, Tsubasa está estudando na biblioteca buscando se inspirar e sente-se progredindo bem. De repente, ele ouve alguns roncos e olha para o lado e vê Rena dormindo numa certa distância ali, e ele acha ela bonita inclusive dormindo. Ele se pergunta sobre o que ela pode estar sonhando para sorrir daquele jeito, se sentindo relaxado apenas observando. Eis que ela acorda e percebe que o Prota estava olhando para ela. Ele tenta rapidamente desviar o olhar e fingir que está estudando, mas percebe que Rena está agora sentada ao seu lado. Ela diz a ele que faz parte do comitê de biblioteca, o que significa que ela tem autoridade sobre a biblioteca no momento. Se ela acha que dormir está tudo bem, ela pode dormir ali. Tsubasa entende sua preocupação com ele, vê ela dormir naquele momento e garante que ele não se importa com isso. Rena então comenta sobre sua boa postura, cutucando com o dedo, fazendo com que ele reaja de forma estranha. Quando ela olha para o caderno dele, ela aponta um erro em uma das respostas, e ao verificar, Tsubasa percebe que ela está correta. Rena menciona que se ele está estudando, deve ser um aluno do primeiro ano, desejando-lhe boa sorte antes de sair. Tsubasa se pergunta se ela notou o erro apenas olhando para ele, mas então ele descarta completamente esse pensamento, porque é improvável alguém bater um olho e imediatamente ver o erro. Mais tarde, quando Tsubasa chega em casa sozinho, ele é recebido por sua avó, que não está no melhor dos humores, pra variar, né? Assim como todas as vezes que ela apareceu no anime. Ela menciona que passou o dia todo pensando no que pode fazer para ajudá-lo, ou, em outras palavras, buscando formas de traumatizá-lo com a justificativa de estar disciplinando. Ela está ciente de que ele está em uma idade em que ele pode estar enfrentando desafios que ela não entenda completamente. Desde que se mudou para Hokkaido, ele baixou a guarda, e o que ele precisa agora é de tempo para desenvolver sua força mental, o que ela acredita que a cerimônia do chá pode proporcionar. Ela lembra que costumava fazer isso com frequência quando estava em Tóquio, mas será a primeira vez dele ali. Tsubasa tranquiliza dizendo que isso é como andar de bicicleta, o corpo não esquece facilmente os movimentos. Antes que eles possam começar a cerimônia de chá, a campainha toca. Tsubasa vai atender e fica surpreso ao encontrar a Rena, que se apresenta como sua vizinha. Antes que ela possa explicar por que está lá, eles dois se distraem ao se reconhecerem. Tsubasa percebe que ela está entregando o boletim no bairro e que eles são vizinhos, o que ele acha agradável.
Rena, por outro lado, fica fixada em sua vestimenta, achando a roupa japonesa extravagante. Ela joga o boletim de lado e de repente se joga nele, chocando Tsubasa. Sua avó, percebendo a demora do rapaz, vem investigar o que está acontecendo e encontra a Rena deitada em cima do peito de Tsubasa. Tsubasa, chocado com toda a situação e pensando que o momento do desencarne chegou, diz a sua avó que ele pode explicar. Rena rapidamente se separa, alegando que escorregou acidentalmente e Tsubasa a salvou de cair. Ela então entrega o boletim, Tsubasa percebe a mudança de comportamento de Rena e sua avó percebe que ela está agindo de forma diferente. Ela se desculpa pelo tumulto e agradece a Rena por trazer o boletim. Depois que Rena sai, a avó de Tsubasa comenta que ela deve morar por perto, já que é o seu pai que costuma entregar o boletim. Ela acha a Rena encantadora, o que surpreende Tsubasa, já que sua avó normalmente não faz esse tipo de comentário. Enquanto Tsubasa olha para fora, perdido em pensamentos sobre Rena, sua avó o instiga a se concentrar. Ela o repreende novamente, deixando claro que ele baixou mais uma vez a sua guarda. Ela diz a ele que fortalecer sua mente deve ser inútil nesse momento, já que ele vai enfraquecê-la novamente. Então ela solta uma bomba. Agora, ele precisa ficar entre os 10 primeiros no exame da escola, ou ela o enviará de volta para Tóquio. Uma consequência que ele não esperava ouvir de forma alguma e, caras, o episódio acaba e eu já estou me corroendo de vontade de saber o que virá na sequência. Agora é esperar a continuação desse anime que está maravilhoso de acompanhar. O episódio começa onde justamente terminou o episódio anterior, com a avó do Tsubasa lembrando que ela é o verdadeiro Satanás, falando que se ele não ficar entre os 10 melhores do colégio no próximo teste, ele será enviado de volta para Tóquio. Na cena a seguir vemos o Prota saindo ali de casa, cabisbaixo, pensando que as provas serão na verdade quase que de vida ou morte para ele. Afinal de contas, elas ganharam contornos cruéis de responsabilidade. Ele até reconhece que está meio relaxado e tal, por conta das meninas que ele está convivendo e tal, porém ele não se ligou que o que ele tá fazendo na verdade é viver, né, gente? Ele está tentando viver da melhor forma que pode e infelizmente a avó dele está cerceando ele de viver novas experiências e interações. Enquanto ele vai caminhando ali pensando que ele vai utilizar esse revés como força motriz para estudar ainda mais, vemos que ele se encontra com Rena. Ela disse que estava esperando por ele, ela disse que está querendo conversar muitas coisas com ele, mas ele pensa que ele não tá vivendo um momento muito legal e que talvez ele não consiga desenvolver um papo ali muito divertido. Ela questiona se foi porque ele levou uma bronca da avó por ela ter pulado nele, e ele tenta dizer que não foi nada disso, que ele só está encrencado com as provas e tal. Ela, meio sem saber o que fazer, pede desculpas pelo que aconteceu. Ela gosta muito de coisas históricas, fatos históricos, e o fato de ela ter visto uma roupa japonesa tradicional fez com que ela perdesse a cabeça e agisse sem pensar. Eles seguem caminhando em silêncio, fazendo o trajeto para a escola, e Irena tem uma ideia. Ela pergunta se ele não quer que ela o ajude com os estudos. A conversa vai transcorrendo de uma forma até meio estranha. Ele diz que não está com problemas em estudar, o problema dele é a classificação alta que ele quer atingir. Ela meio que entende isso como se fosse uma espécie de deboche por achar que ele considera ela insuficiente, e ele tenta falar que não tem nada a ver com isso, que ele só está almejando justamente uma classificação muito alta. Ela então falou que ele pode ficar tranquilo quanto a isso, porque desde que ela se matriculou, ela sempre fica em primeiro lugar. Ou seja, ele encontrou o Eldorado, gente, o verdadeiro professor que pode fazer com que ele chegue no objetivo. E será que ele vai conseguir? Bom, a gente vai descobrir durante o episódio. Ele então pede pra ela lhe ensinar, ela diz que ficou tocada com a determinação dele e diz que vai fazer o possível para ensinar o máximo que puder. Aí eles combinam que vão estudar no depósito da biblioteca depois das aulas para poder render mais a matéria. Só que enquanto eles estão caminhando, ele percebe que vai ficar sozinho com ela no depósito da biblioteca, e isso faz com que os pensamentos impuros na cabeça do nosso prota, não tão inocente assim, surjam e ele fique constrangido com a situação. E a Rena? Bem, ela tá super feliz que eles vão ficar sozinhos. A cena corta e vemos Minami com outra menina ali no banheiro. Elas estão reclamando que estão super estressadas e cansadas por causa do teste, comentando que ainda tem 5 dias para ele acontecer. Elas no final das contas desejariam que ele fosse aplicado logo, porque dessa forma acabaria com essa tortura toda. Eis que a menina não nominada ali sai para fora do banheiro e vê o Tsubasa chegando. A Minami fica toda feliz e diz que vai descarregar o estresse dos estudos nele e tal. Eis que de repente ela vê ele com Rena
conversando. A seguir a gente vê a Minami se aproximando de Tsubasa e a gente pensa, pronto, agora caiu a casa do moleque, mas não. Ela tá super feliz ao ver que ele se tornou amigo da Rena Senpai e no final a idolatria falou mais alto. Eis que eles continuam seguindo o caminho deles, ele comenta que ela é vizinha dele, ela comenta que então é por conta disso que eles estão vindo juntos e tal, e de repente parece que a ficha dela começa a cair. E ela entende que nem tudo que reluz é ouro, e pelo visto ela deve ter sentido uma pontada de ciúme, isso não fica claro, mas fica, digamos que implícito. Na cena seguinte vemos que eles estão na sala de aula, o professor está falando que os testes iniciam daqui 3 dias, e a Minami pergunta a Tsubasa se ele vai poder estudar com elas, e ele diz que não. E caras, deixa eu só me expressar nesse momento, pois a forma que ele tá conduzindo as coisas é uma forma que me dá muita raiva nos animes, porque eu entendo que ele pode sim ter dito que ele tá tentando protegê-la com tudo o que aconteceu no lance da avó, tal, mas gente, se ele abrisse o jogo, com certeza deixaria a guria menos preocupada com tudo isso. Aonde foi que esse cara tirou a ideia de que a forma que ele está agindo, que ele está conduzindo, vai protegê-las de alguma forma e elas não vão se preocupar? Cara, ele se distanciou. Essa forma é justamente o que está causando preocupação a ela. Enfim, desabafo concluído. Na cena a seguir, vimos Tsubasa indo pra biblioteca se encontrar com a Rena. Ele bate na porta, ela pergunta a senha, ele fala a senha e ele acaba entrando e os dois estão lá dentro e ela pergunta como será o melhor método para ensinar esse rapaz. Ele diz então que é começar por matemática e a gente já vê na cena seguinte ela olhando as respostas dele, dizendo que ele foi muito bem e que talvez ele consiga ficar no topo do ano dele. Ele, por sua vez, diz que isso talvez não seja suficiente, ele precisa de mais. Então ele pede para ela se há algum conselho que ela possa dar a ele para que ele melhore ainda mais. Ela diz que tem algumas coisas ali que ele está errando por causa de atenção e que isso será resolvido se ele fizer mais testes. E eles continuam fazendo testes. Eis que a hora passa e um sinal avisa que está na hora de ir embora. A cena corta e vemos o entardecer. Os dois estão saindo da biblioteca e ele a agradece pelos estudos. E ela diz que ele não precisa agradecer, porque afinal de contas, ela também está conseguindo progredir nos seus próprios estudos. Mas ela está encasquetada com um negócio e pergunta o que está sendo a força motriz que o deixa tão determinado a estudar. E ele não conta tudo a ela, mas ele entrega algo. Ele diz que se ele não se esforçar, talvez ele não possa mais ver pessoas que são preciosas para ele. E bem, ela pega essa informação e traduz da forma como ela quiser, e ela apenas diz que ela vai querer uma recompensa por isso tudo. E ela diz também que se ele conseguir chegar na colocação que ele almeja, ele terá que ir a um encontro com ela. Rapaz, a pedrada veio. O prota deu aquela quebrada, a cena corta e já vemos que anoiteceu. Minami está assistindo televisão com a irmãzinha, rindo numa boa, e a irmã perguntando se ela vai estudar para a prova. Ela apenas disse que não tem motivação, então não tem muito o que fazer. A cena segue ali com a mãe de Minami tentando estimulá-la a estudar e dizendo que não adianta só tentar na base da decoreba. Eis que um diálogo super interessante surge com ela perguntando para a mãe dela se ela já sentiu o peito pesado, até ficar difícil de respirar, mesmo quando não está gripada. Cara, eu achei isso muito interessante, a forma inocente como ela está colocando as coisas. A mãe dela ouviu e perguntou se ela comeu alguma coisa estragada, e bem, ela disse que não, e entendeu que pelo visto a mãe dela não vai poder ajudar, então ela deixa quieto. A cena muda e nós vemos Tsubasa ali em sua casa, numa chamada de áudio com a Arena, e ela está ensinando ele matéria e ele continua estudando ali. Eles seguem conversando, ele está feliz porque está aprendendo, ela está feliz porque a recompensa dela está próxima, e ele dá mais uma quebrada. Eles se despedem e vão dormir. Quase encerrando a cena, chega a avó do Tsubasa e traz para ele a janta. Pergunta sobre o teste, se ele está preparado para tal, e ele diz que bem, que escolha ele tem, ele precisa fazê-lo de qualquer forma, e fazê-lo da melhor forma que for possível. A cena corta mais uma vez e nós vemos eles ali no colégio fazendo os testes, Minami comemorando porque não precisa mais estudar, vemos Sayuri ali fazendo uma revisão de história mundial desesperada porque não conseguiu estudar, porque ficou jogando. Eu te entendo, Sayuri, eu te entendo. Rena, por sua vez, está de boas ali sentada só esperando as provas, porque ela sabe que vai se sair super bem. E ela tá mais interessada na recompensa dela. Quando uma das colegas dela pergunta se ela está bem, se ela está confiante, ela fala que o esforço já foi feito, então ela acha que tudo vai dar certo. E a colega diz que ela até parece que tá falando de outra pessoa, e pois é,
ela está. Bem, a cena corta novamente e a gente vê os testes do primeiro dia acabando e vemos a Minami acabada junto com os testes. Ela tá lamentando que aquilo foi um desastre e que acha que hoje vai estudar na biblioteca. Eis que ela vê o nosso prota caminhando e ela segue ele até a biblioteca. E bem, ele sumiu. A cena muda mais uma vez e nós vemos Minami perguntando a Tsubasa se ele foi estudar na biblioteca ontem, dizendo que viu ele indo pra lá, que ela estava empolgada para estudar lá e tal com ele, mas daí viu que ele sumiu. E ela insinua que talvez ela esteja cansada e tenha visto coisas. E ele diz que sim. Provavelmente foi isso. E a cena continua com a Minami comentando que eles precisam comemorar depois de tudo isso acabar. E eu só penso, cara, coitada da Minami. E penso ainda mais que a hora que ela descobrir isso vai ser problemático. A cena corta mais uma vez e vemos que a semana passou. Minami está triste porque as notas foram um fiasco. A Sayuri tenta consolá-la. Minami pergunta como ela foi e ela diz que ela ficou na posição 72 de 176. Minami por sua vez ficou na 148 de 176, um verdadeiro desastre. Na cena a seguir vemos Tsubasa chegando pra arena, falando que ele ficou em terceiro, e bem, agora ele vai ter que pagar uma certa promessa aí, caras. Eu já tô me remoendo só de imaginar as consequências disso. Eles combinam pra sábado e a cena já muda justamente pro dia do ocorrido. Rena e Tsubasa combinam de se encontrar em trajes tradicionais. Paralelo a isso, vemos Minami ali cabisbaixa e deitada. A mãe dela pergunta se ela quer sair, mas ela diz que não. Enquanto Tsubasa e Rena caminham, eles vão conversando sobre o que irão fazer ou não, e Tsubasa pede desculpa de antemão pelo fato de que ele não conhece muita coisa por ali. Eis que Rena manda que se eles estiverem apenas caminhando, desde que seja com ele, já estará perfeito. Rapaz, o prota está com tudo, porém contudo, entretanto, o rolo não pode parar, pois a mãe da Minami avista os dois caminhando ali enquanto ela tá passando de carro, e ela avisa a filha do ocorrido, no caso que o Tsubasa estava no encontro com outra menina. Minami levanta rapidamente da cama com aquela cara de quê? E o episódio acaba e a gente vai ter que remoer isso uma semana inteirinha. Cara, vocês querem continuar acompanhando esse anime comigo e descobrir como o Tsubasa vai resolver essa bagunça? Então deixa aqui nos comentários que vocês querem a parte 8 que eu trarei ela pra vocês. Um nerd fracassador da cidade se muda pro interior e se torna Chad, parte 8. Começamos o episódio com a Minami chamando a Sayuri pra se encontrar e na sequência vemos as duas, bem, elas foram stalkear o Tsubasa. A cena corta e vemos o dito cujo ali junto com a Rena, eles estão ali dando um prosseguimento ao encontro que se iniciou no episódio anterior e a minha primeira quebra de expectativa veio já no seu início, pois eu achei que a Minami ia ficar full pistolaça por conta do encontro e tal, mas caras, ela tá ali simplesmente empolgada porque a Rena está toda bonitona e eu já não entendi mais nada. Na real eu até entendi, ela é fã da Rena Senpai e por conta disso ela simplesmente nem entendeu a situação. O fanatismo cega, né, gente? Fazer o quê? Só que diferente da Minami, a Sayuri demonstrou estar incomodada, como vocês podem ver ali. E na cena a seguir, vemos Tsubasa saindo daquele local junto com a Rena e as Stalkers indo atrás dele. Eles foram para um local que parece um playground, onde eles olham para uns ursos. Tinha até que alguns bonitinhos ali, os outros eram fake a derrota e o Tsubasa até concorda comigo, como vocês podem ver. Mas enfim, tentando mostrar que ele é o bichão brabo, ele acabou perguntando se a Rena queria que ele pegasse algum dos ursos pra ela. Ela diz que sim e bem, ele tenta uma vez e não consegue. Mas ele é brasileiro, ele não desiste nunca, então ele tenta a segunda vez. E enfim, ele vai ficando cada vez mais brasileiro, pois além de não desistir, ele pode acabar falindo, contraindo dívidas, perdendo até as calças. E em paralelo a isso, a gente vê a Sayuri ali toda desesperada, porque afinal de contas ela é gamer. Então ela tá começando a ter um ziricutico de ver o cara falindo a carteira e não conseguir pegar nada. E ela quase foi salvar o pescoço do prota lá, pra que ele não contraísse dívidas com a agiota, mas a Minami pediu pra ela voltar pro mundo real, onde os Stalkers permanecem nas sombras, e ela conseguiu. E bem, o Tsubasa na base da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, conseguiu pegar um ursinho ali, um fedelho pequenininho, e deu de presente pra Rena. Ela super agradece e diz que vai cuidar pra sempre, e ele ficou ali todo bobo e feliz, achando que ele é o Chad, o macho alfa, dizendo que valeu a pena torrar sua pequena fortuna nessa brincadeira. Nisso, o Tico e o Teco da Minami pararam de hibernar, e ela começou a refletir as ações do
o Tsubasa, mencionando que ele é um cara gentil, um cara bacana e que ele tá sempre tentando fazer o melhor que pode de todas as formas, ajudando todo mundo, enfim. Ela comenta que isso deve ser difícil pra ele, pois ele tá morando numa cidade diferente, com pessoas diferentes, vivendo uma vida diferente. E ela diz que dentre os caras legais, ele é o mais legal. E eu só pensei, eita, será que ela tá se ligando que tá rolando um sentimento? Enquanto a Minami tá ali refletindo toda essa questão, a gente vê a Sayuri simplesmente pegar um balaio de urso ali do lado. É a viciada, não adianta. E bem, o próximo passo para o encontro é os dois ali no cinema, onde a gente vê o Tsubasa e a Arena ali assistindo um filme que parece no início uma comédia, com a guria derrubando as papeladas ali no chão, na água, caindo um tombão, ficando pistola, jogando tamanco, mas depois o negócio descamba para um drama e simplesmente a Rena começa a chorar durante o filme. A cena corta novamente e vemos os dois ali após o filme comentando sobre suas sensações, sobre o que gostaram ou não do filme. Nisso, Tsubasa perguntou se ela chorava fácil e ela falou que não, nada disso. Só que ela chorou por causa da identificação com a protagonista do filme de diversas formas. Tanto pelo fato de ela se matar de estudar, quanto pelo fato de ela não se sentir reconhecida ou elogiada por conta disso. O papo entre eles vai seguindo e nessa conversa nos é revelado um pouquinho do porquê o Tsubasa se mudou para Hokkaido. Segundo ele teve uma briga com os pais que acabou culminando com ele indo para Hokkaido. Ele não deu mais detalhes, mas comentou que foi meio que por causa da teimosia dele. Rena, por sua vez, comenta que achou isso curioso, no caso dele, porque ela é provavelmente o oposto disso, visto que ela se preocupa demais com a opinião dos outros e acaba calando assim mesmo diante dessas situações. E na sequência da cena a gente começa a ver a conversa tomar um rumo no mínimo curioso, onde o Tsubasa, naquela inocência costumeira dele, começa a fazer uma tonelada de elogios pra ela, dizendo que ela é uma pessoa determinada pra caramba e que muita gente daria tudo pra ser igual a ela, que se isso não é ser uma pessoa reconhecida, o que mais seria? Afinal, pra alguém querer ser igual a ela é porque de alguma forma deseja ter suas virtudes, e isso é ser reconhecida. Enquanto o Tsubasa ali vai chavecando a guria como um doido, sem nem perceber que está fazendo isso, eles chegam à conclusão de que eles têm algumas coisas em comum, e ela se encanta com o fato de estar sendo reconhecida por ele. A cena muda e vemos as Stalkers saindo ali do filme e acabam os encontrando ali na cafeteria e fazem o que elas estão fazendo de melhor nesse episódio, ou seja, bisbilhotar. Dessa vez ouvindo a conversa. Nisso ela pergunta se ele tem namorada e o bichão quase deu tela azul e disse que não, ele não desbloqueou esse atributo em sua jornada. Ela comenta que entende que ele provavelmente não tenha namorada, pois ele é um cara decente e jamais iria sair com ela namorando outra pessoa, né, Tsubasa? Né, Tsubasa? Ela pergunta se ele não se sente solitário e ele começou a dizer que no início ele se sentia e temia muita coisa, mas agora ele conhece pessoas maravilhosas ali que não fazem com que ele se sinta solitário e que aceitam ele justamente como ele é. Quem será? E ele continua dizendo que além disso agora tem uma senpai maravilhosa que brilha como pessoa, dizendo que a mudança para Hokkaido para ele foi muito positiva. E ele continua dizendo que ele está gostando muito dessa nova vida e que da próxima vez ele pergunta se eles não podem sair todo mundo junto. Eis que na empolgação pelas palavras e pelo fato dela ter uma ervilha preguiçosa no lugar do cérebro, Minami mete o louco e aparece por ali. Tsubasa pergunta se ela ouviu a conversa e bem, ela começa dizendo pro Tsubasa que não é pra ficar saindo no encontro sozinho com a Arena Senpai e tals. Sayuri Cade arrasta de tanta vergonha e apenas pede desculpas. Rena pergunta o que elas são e ele diz que são duas colegas da classe dele e Minami então o corrige dizendo que colega de classe é o cacete, elas são suas amigas importantes. Aí do nada o lado fanático dela se ativa e ela começa a bajular a Arena Senpai de novo. Pouco a pouco o rolo vai se resolvendo e os quatro vão se entendendo ali. Eis que chega mais uma pessoa, no caso, a mãe da Minami. Ela chama os pivete ali e diz que tava de bom humor porque vendeu um monte de roupa e convida todo mundo pra bater um rangão. A cena corta e eles vão pra um outro restaurante, vemos eles ali brindando pelas vendas da mãe da Minami, pelo pós-provas, quase derreteu a moleira da Minami. Eles então batem um churrascão ali tirando a barriga da miséria, e enquanto eles vão tendo uma vida regada a churrasco, a mãe da Minami dá uma tirada no Tsubasa, perguntando se ele não se sente
sente um cara muito sortudo. Afinal, bem conversado, ele tá quase montando uma aranha ali e de diversas faixas etárias, né? Então ela começa a falar da beleza da Arena e da Sayuri. Minami perguntou por que ela não foi citada e ela disse que é por questões familiares, que ela não seria bairrista nesse momento. Aí eles começam a falar da Arena, que além de ser muito bonita, também é muito inteligente. E disso vemos um momento interessante surgir na tela, que remeteu diretamente ao momento onde eles estavam falando ali sobre o filme, no caso, Tsubasa e a Arena. A Sayuri, alheia a esse papo todo, diz que a Arena deve ter nascido com esse talento. E bem, isso validou aquele negócio que a Arena tinha mencionado ao Tsubasa, pois ela faz as tripas coração pra chegar onde chegou, e o pessoal de fora diz que tudo não passou de sorte, ou caiu do céu, ou talento. Porém, a Minami, como verdadeiro anjo da guarda, entrou no papo e falou que, epa, pera aqui. Falou que obviamente não. Provavelmente isso tudo é fruto de muito esforço que ninguém vê e acha que não existe. Ela, toda ligada em moda e beleza, mencionou a maquiagem e as unhas da Arena, dizendo que nem a pau é possível deixar essas coisas tão bonita se não tiver um baita de um esforço envolvido. E ela continua dizendo que a Arena fica em primeiro lugar nos estudos porque deve estudar com uma louca, finalizando dizendo que ela se espelha muito inclusive na Arena Senpai. Sayuri então reconheceu o vacilo, disse que ela está completamente certa com tudo isso, pedindo inclusive desculpas por ela ter sido rude. A mãe da Minami então disse que a filha tiraria notas melhores se ela desse o melhor dela, mas ela só fica de vagabundagem. E o Tsubasa é óbvio que ia perceber tudo isso, no caso, os paralelos ali dela ser reconhecida ou não, e ele falou justamente sobre isso. Perguntou se ela reparou que as pessoas reparam nos esforços dela e ela disse que sim, ficando muito feliz. A refeição termina e eles estão saindo do restaurante. Minami na saída chama o Tsubasa porque ela quer perguntar uma coisa pra ele. Senta que lá vem a história. Ela pergunta se ele e a Arena agora são namorados e ele diz que não. Ela pergunta se de fato é isso, visto que eles estavam no encontro, mas ele diz que nem tudo que reluz é ouro e que na verdade houve um motivo para esse encontro, ele só não mencionou o motivo. Eis que ela resolve dar o primeiro passo e fala que já que ele não tá namorando, então a próxima vez é para ele se encontrar com ela, e ainda diz que ele pode dormir na casa dela. Minha santa querupita, o coração do Tsubasa foi na garganta nessas horas, e ela disse que foi de brincadeira. Ela disse que só falou isso para travar o Nintendo dele, então ela disse que parte da casa era brincadeira, somente essa parte, mas a parte do encontro não. Que seria bom eles terem um encontro a seguir porque eles vão estar de férias. E nesse clima de harém, o episódio termina com as 4 garotas e sim, eu tô contando com a mãe da Minami ali caminhando logo na frente do Tsubasa enquanto ele tá congelado logo atrás. E ao final, onde achei que residia a treta e o sofrimento, no caso, por conta de ciúmes, na verdade houve resoluções. E agora fica a pergunta, será que teremos um encontro com a Minami já no próximo episódio? Ou alguma outra coisa vai acontecer? Qual é a aposta de vocês? E se vocês querem descobrir por aqui onde essa história vai dar, deixa aqui nos comentários que vocês querem a parte 9 que eu trarei ela pra vocês.